como eu pedi a vocês, muitos já me mandaram aqui algumas perguntas. Eu gostei de uma primeira e eu disse a ele, olha, eu vou responder a sua primeira. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem foi. Eu vou responder primeiro as perguntas do pessoal que mandou aqui pela... É o PC de Souza Mendes. Aí ele perguntou o seguinte: bom dia, temos futuro? Quando eu vi essa pergunta, a primeira coisa que eu fiz foi gargalhar. Boa noite aí para todo mundo. E aí eu falei assim, essa eu vou responder primeiro. Eu vou tentar responder da forma como eu falaria com qualquer amigo meu pessoalmente, em qualquer bate-papo. Primeiro eu rio. Impossível não responder a essa pergunta sem gargalhar. Eu tenho 56 anos. Não escondo a minha idade, ao contrário da maioria das mulheres. Eu acho que eu ainda estou inteirona para os 5,6 que eu tenho. Vou fazer 5,7 mês que vem. E desde criança, quem tem a minha faixa de idade sempre ouviu a mesma coisa: o Brasil é o país do futuro. Aí na semana passada, quando eu estava na loteria, fui fazer lá minha fezinha, não na Mega Sena. Ontem me perguntaram, me pediram para falar da Mega Sena. Fui fazer na Loto Fácil, porque é a única que eu confio, porque pelo menos tem menos números, né? E aí a gente estava falando sobre isso, aí o gaúcho que estava conversando comigo na fila disse assim: puxa vida, eu cresci ouvindo que esse era o país do futuro. O futuro chegou e ainda nós continuamos no passado. E é isso, a resposta é essa. O futuro chega pra gente todos os dias. Todo mundo não, né? Alguns países regrediram, como a Venezuela. Cuba nunca saiu dos anos 60, a Coreia do Norte nos anos 60, principalmente na cortina de ferro, né? Então eu vou me sentar aqui para ficar mais... Peraí. E o futuro, para nós, não chega porque as elites... E não estou fazendo aqui o discurso que os petistas costumam fazer, não, né? Eles são a elite, mas condenam a elite como se... A elite que eu digo é a elite política, a elite jurídica e a elite, de uma certa forma, econômica do país, né? Porque eles ganham muito com o nosso atraso. Eles ganham muito com os nossos avanços, mas ganham muito mais com os nossos atrasos, né? Nas nossas relações trabalhistas, enfim, essa previdência, que é um absurdo, cheio de castas. É complicado, meu querido PC de Souza Mendes. Eu acho que a gente não tem futuro. A gente vislumbrou uma possibilidade de futuro com a eleição do Bolsonaro, porque ele veio com um pensamento mais ou menos similar ao nosso amontoado de pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito, diferente daquele pensamento uníssono da esquerda, mas o sistema não vai deixar a gente avançar, é isso. Agora eu vou para as outras aqui, que as pessoas que mandaram. A Jerusa da canal Dalri, não sei se eu falei certo, mas enfim, né? Você acredita que o Brasil possa começar a se tornar um país democrático, constituições confiáveis e economia pujante nesses 4 anos? Eu meio que já respondi através da pergunta ali do PC, né? Não acredito. Você tem um plano B? Tu vem perguntar pra mim? Meu plano B era o plano B, Bolsonaro. Mas eu acho que estão cortando as asas dele, vai ser complicado. Se a gente não mostrar imediatamente um apoio a ele, aí vai ser mais complicado ainda. Tem essa manifestação marcada para o dia 26 de maio. Eu preferia que fosse, se for o caso, todo dia.
Hoje eu estava falando com a Mariane, minha amiga lá de São Paulo, pelo WhatsApp, e ela falou, pô, a gente, quando a gente quis derrubar a Dilma, quando a gente quis tirar a Dilma, a gente ia todo dia para Paulista e tal, e tava lá todo dia à noite depois do trabalho. Claro, que quem tem princípios, né, trabalha. Até mesmo que não tenha um emprego regular, com carteira assinada, com a azulzinha, que eu já vou falar já, trabalha. O brasileiro não deixa de trabalhar, ele se vira. Vocês sabem que eu tô freela há um tempão, eu faço roteiros, eu faço treinamento de media training, eu faço serviços freelancer na área de comunicação, né? Mas eu me viro em qualquer coisa. Se eu não conseguir trabalho na minha área, eu sei fazer artesanato, eu sei até consertar a tomada e instalar luz. Se precisar, eu não tenho vergonha não. O mais importante é garantir dinheiro honesto. O brasileiro é muito assim, se vira, né? Mas eu, infelizmente, aí você cogita a hipótese de morar em outro país, ou desejaria, se fosse possível, eu desejaria. De coração, de coração. Eu não vou, nesse momento, porque eu acho que agora já é tarde para mim. Tenho 56 anos, eu acho que esse tipo de mudança é adequado para quem é mais novo, para quem tem seus 18, 20, até os seus 30 anos. Se bem que eu conheço um casal que está na faixa dos 40, né? E eles já tinham até uma estrutura fora. Ele de repente ele rompeu com o padrão dele, que era de diretor de uma grande multinacional aqui no Brasil, então ele tinha um bom capital e foi para a Austrália com a mulher e com as filhas. E eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem lá. Talvez ele volte porque a mãe e o pai estão aqui, né? Mas ele tem irmão e cunhada e sobrinhos lá. Acho que ele foi para passar um tempo e tal, foi aprender também. Eu acho que ele estava num momento, não vou citar o nome dele, mas estava num momento de interiorização. Às vezes as pessoas vão para mudança de vida mesmo, né? Meu irmão Marco Aurélio, que está fazendo aniversário hoje, ele tinha essa pretensão na juventude dele, mas aí minha mãe ficou viúva e ele acabou botando essa ideia no saco, né? Ou seja, desistiu, porque ia ficar difícil. Meu irmão mais velho já casado com família, só eu e a minha mãe, aí ia ficar complicado. Mas enfim, deixa eu ver aqui se eu acho as outras perguntas. Meu Deus, fugiu aqui de mim. Regina, boa noite, tenho 50 e ainda cogito essa possibilidade. João, se você tiver essa oportunidade, João, faça. Eu não... Mas é porque eu tenho... Eu vou dizer, pode pegar mal, mas não é. Eu tenho peso. É a minha mãe, porra. Ela não tem condição de morar em outro país, de fazer uma mudança. Ainda mais que ela tá idosa, cheia de problemas de saúde. Não dá, né? Então... tem que carregar a minha malinha até o final. Aliás, eu tenho um querido amigo que... As outras perguntas aqui não estão entrando. Então vamos lá. Bandeira da Palestina, incêndio em ônibus, como parte de umas manifestações ontem no Rio. Pois é, a gente sabe que as manifestações ontem foram carregadas de... simplesmente de intenção política. É justo que façam manifestação? É justo. Não vejo problema algum fazer manifestação. Eu sou contra esse tipo de manifestação. Se você quer se manifestar efetivamente a favor da educação, primeiro você tem que aprender a ler e escrever. E por alguns cartazes que vimos, definitivamente não é uma gente preocupada com educação. Eu vi hoje alguns vídeos, e um vídeo lá de Belo Horizonte, que eu comentei ontem na live. Ele mostrava do alto, né? E quando acho que o diretor do corte lá da mesa do Jornal Hoje percebeu que tinha menos gente do que era esperado, simplesmente cortou e tal. Mas na hora que veio para a câmera de rua ali mostrando, aí mostra dois garotos
com um charutão, um baseado, né, como chama, um cigarro de maconha, desse tamanho, acendendo ali. E é como está a nossa sociedade, como estão as nossas escolas. Eles vão para a rua para brigar por educação? Não, como disse o presidente Bolsonaro, são idiotas úteis, são verdadeiros imbecis, não sabem fazer uma conta, não sabem conjugar um verbo. A educação no Brasil, eu acho que foi boa até a minha época, década de 60, eu nasci em 62, peguei 70, escola pública ainda tinha bons professores, a gente aprendia, era estimulado a ter livros em casa. Antigamente não tinha o Mr. Google, tinha só a enciclopédia Barça ou a britânica, que era carésima. E apesar do meu pai, na época, ser funcionário da Petrobras, ele nunca quis fazer uma dívida para comprar uma Barça, nem uma britânica, porque era cara, aquele monte de volume. E eu, quando ia na casa de alguém que tinha, eu ficava louca, né? Porque, aqueles livros todos, eu sempre fui fissurada por livro. E essa é uma frustração que eu tive na infância. Nunca tive, mas as enciclopédias que eu pude ter, por exemplo, eu tive a enciclopédia do estudante, da Abril, eu montei o Nosso Século, né? Então, onde eu podia comprar em banca, eu comprei. E fui adquirindo a minha cultura e meu estofo escolar, melhorando o meu desenvolvimento escolar, assim como os meus irmãos também. E era muito diferente, a gente estudava, a gente tinha prazer de estudar. Eu lembro que quando estava marcada a volta às aulas, no domingo eu já preparava o meu uniforme, já estava doida para usar meu sapatinho novo, a minha meinha, a minha sainha, a minha camisa branquinha da escola pública no Rio de Janeiro. Hoje em dia a garotada vai para a escola para nada, para nada. São raros. E é uma perda de vida, né? Enfim, tentar ser mais rápida nas perguntas. O Mário Ricardo foi o primeiro a mandar a pergunta dele. Começa com o Weintraub falando sobre a carteira de trabalho. Carteira de trabalho é uma coisa que cada vez mais vai ficar esquecida no Brasil. É a azulzinha, como ele chamou. Hoje em dia, azulzinho, quando a gente fala assim, azulzinho, se você falar rápido, você lembra logo do Viagra. Primeiro, gente, as relações de trabalho estão mudando, né? E hoje em dia muita gente trabalha por pejotização e tudo mais, que às vezes é até uma vantagem. Existem essas leis de trabalho. A carteira de trabalho é uma coisa que a tendência no futuro é ela acabar. Aceitem, né? Da mesma forma que a gente fica pensando assim, e todo mês se cobra, Bolsonaro tem que resolver o problema, 13 milhões e 400 mil pessoas desempregadas no Brasil. Tem muito mais gente desempregada no Brasil. Nossa qualificação é ruim, a começar pela educação, e o desemprego, né, ainda não vai ser solucionado, porque a gente precisaria fazer uma série de mudanças na legislação. Para você ter uma empresa e contratar pessoas, você paga 2 vezes, todo mundo sabe disso. A carga tributária no Brasil é pesadíssima. E como nós estamos numa crise, a prova está aí. A prova está aí. Nós estamos numa crise, vivendo uma crise econômica de uma herança maldita. Eu acho que é importante a gente repetir essa pecha que os petistas criaram para o Fernando Henrique, e é muito importante que o Bolsonaro, na sua comunicação, adote essa linguagem, fale a linguagem deles, porque essa eles conhecem. Bolsonaro tinha que repetir todo dia, diuturnamente, né, as 2 palavrinhas mágicas. Herança maldita foi o que eu recebi, estou tentando resolver, mas eu tenho um Congresso que não ajuda, né? A tendência mundial é que o desemprego aumente, a mecanização e tal, e as pessoas vão se virando por outros lados. A azulzinha um dia vai acabar, não sei quando, mas vai. Álvaro Galvão, você acha que o presidente corre sério risco de um novo atentado? Sabemos que há uma ala militar alinhada à esquerda, ou ao menos que não quer perder a teta governamental, juntando com o centro podre. O que você diz? Eu digo o seguinte: eu acho que
qualquer atentado que ele viesse a sofrer, eu já não acredito, e acredito muito menos que qualquer militar, mesmo no alto comando, no generalato, fosse tramar esse tipo de coisa. Não é do perfil deles, não é do perfil do militar. Eles podem fazer esse tipo de trairagem politicamente e tal, e também, eu já disse ontem, não gosto do excesso de generais que o Bolsonaro convocou para trabalhar na equipe dele. Disse isso em novembro, quando ele estava montando a equipe. Quem me acompanha, a Thaisa pode lembrar, porque a Thaisa já me conhece desde então. Ela começou a me seguir, né Thaisa? E ela nem vota aqui no Ceará. Quando eu era candidata, eu comecei a fazer as lives. E eu já dizia, não gosto. Por quê? Porque temo pela personalidade do Bolsonaro. Eu sempre disse isso, não é novidade para mim dizer isso agora. Tem gente dizendo isso agora como novidade, como fosse novidade, mas para mim não é. Por quê? Porque Bolsonaro, eu acho que ele ainda se sente ali um pouco menor, e não é. Mas enfim, é da cabeça de cada um, né? Eu, por exemplo, me acho super inteligente. Mas sei que não sou, porque se fosse, talvez estivesse melhor na vida. Vamos lá, mas não acredito não. Tá rolando um vídeo aí, eu até assisti, meu irmão me mandou, outras pessoas me mandaram, de um cara, um pastor de uma igreja lá do Paraná, ele se chama, coincidentemente, Sandro Rocha. Mesmo é o homônimo do Sandro Rocha, que está morando nos Estados Unidos, o ator que está montando lá o Gateway, né? E aí ele diz que Deus deu a ele uma visão de que Bolsonaro vai sofrer outro atentado e que haverá uma guerra entre generais e tal. Olha, a fé é de cada um, na boa. Eu não duvido da fé de ninguém, não duvido de que você tenha, que quando você tem um relacionamento com Deus, eu acho que Deus fala com a gente, fala assim no sentido de você pensar alguma coisa, de você... enfim, eu queria fazer, eu tenho um plano para minha vida, Senhor, me ajuda e tal, papapá. Aí você, né, pede com fé, fé é tudo, fé cura, cara, fé é um ótimo remédio. Então, mas eu acho tão assim, eu particularmente, eu respeito a fé do cara, respeito o que ele disse, mas eu não acredito nem nele e nem num possível atentado. Bolsonaro está usando colete à prova de bala em tudo quanto é lugar que ele vai, né? Se vocês ainda não repararam, reparem. Parece que ele está um pouco mais gordo, mas as camisas estão sempre mais apertadas, porque ele está com colete. Tem que proteger a cabeça também, né? Regina, o Francisco Arcanjo, meu amigo lá de Sobral, né, o Francisco? Regina, você acha que esse governo tem jeito? Será que o Bolsonaro tem alguma carta na mão para parar os deputados? Parece que já está havendo uma rebelião no Centrão, né, pessoal? Nossa pressão nas redes sociais. Mas a gente precisa mostrar força nas ruas. Temos que abrir os olhos sobre o mito do Santos Cruz. Cara, vamos lá. Eu, particularmente, Francisco, você acha que esse governo tem jeito? Eu acho que tem. Eu acho que a gente vai levando com a barriga. Sinceramente. A mudança, assim, que a gente esperava, né? De uma postura um pouco mais... A gente sabe que a gente tem uma Constituição parlamentarista e ela é muito tolhedora, né? Ela é muito impeditiva. Tem que se fazer o tal do governo de coalizão. O Bolsonaro é um cara que não se dispõe a negociar cargos e não fazer picaretagens e não comprar o Congresso né? Como fez o Nove Dedos. Mas eu acho também que a partir do momento que ele assina um decreto, como ele assinou ontem, acho que é o 9794 ou 9497, uma coisa assim, e que ele dá um poder absoluto para o tal do Santos Cruz, que é um tampinha, né?
eu gosto de falar assim porque esses caras que têm muita patente e são baixos, eles se sentem super humilhados quando a gente diz assim, é um tampinha. O Mourão é um tampinha e ele é mais ou menos da mesma altura do Mourão. São dois tampinhas. Aliás, a maioria dos generais são tampinhas. Vamos esperar, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que esse decreto que foi assinado no dia 14 aí pelo Bolsonaro, ele significa uma intervenção nas universidades. Eu não acho. Particularmente, eu acho que ele vai servir ao Santos Cruz exatamente para fazer aquilo que o Bolsonaro não faria. Vocês estão me entendendo? Eu acho que ele vai dar os cargos nas universidades para os esquerdistas, vai manter os esquerdistas nas universidades. Eu acho que ele vai atrair os esquerdistas e os assemelhados, os PSDBistas, nas estatais, porque o poder da caneta da contratação saiu da mão do Bolsonaro, do presidente, e foi parar na mão do generaleco. Então, vamos ter um governo assim, a la FHC, com Bolsonaro fazendo uma graça aqui e acolá. A Cristina Landau, lá do Rio Grande do Norte, diz assim, que tal você lançar a ideia do Foro da Direita? Encontros, estudos, debates e agendas de movimentos. Vamos chamar o pessoal que tem páginas de direita para participar. Eu acho que a internet está aí para agregar mais as pessoas e tal. Acho realmente que é fundamental esse amontoado, que alguns insistem em chamar de direita, mas eu chamo de amontoado, eu prefiro chamar de amontoado, de gente que pensa mais ou menos com princípios, com relação à moral, com ética, com relação a até princípios econômicos e tal. Esse amontoado precisa realmente encontrar um rumo, amadurecer o conhecimento político para a gente poder efetivamente virar um dia uma massa, não digo uníssona, como é a esquerda, porque a esquerda, vocês sabem, eles tiram o cérebro das pessoas, botam lá cocô, aí todo mundo faz a mesma coisa. A gente tem uma vantagem, a gente preza pela liberdade de expressão e pensamento, e respeita isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, acho que quanto mais a gente se reunir, aprender, estudar e pensar para frente, melhor. Eu acho que aí a gente começa a criar uma amálgama, né? Criar um laço forte, firme, para poder enfrentar esse tipo de coisa que aconteceu ontem. E é importante, por isso que é importante, repito, vá no dia 26 no movimento na sua cidade, mostre seu apoio ao presidente Bolsonaro e as propostas que ele vendeu para a gente como terreno na lua durante a campanha. Ele precisa estar constantemente sendo lembrado disso, e os canalhas da política, os deputados e senadores que escolhemos mal, inclusive senhores governadores, saibam que estamos com o presidente e queremos a proposta dele, que é a representação da nossa proposta. Se a gente não mostrar força, aí pode fechar a tampa do caixão. É fundamental que a gente mostre força agora no dia 26, tá ok? A Rosane Roberti disse assim, idiotas úteis e massa de manobra, Bolsonaro tem razão. Você viu alguma transmissão ao vivo da Globo fez, falando que os grevistas eram estudantes e deu zoom? Eu vi, eu falei aqui agora disso, né? Massa de manobra, é o que eu estou dizendo. Quando eles pegam alguém que não tem nada e aproveitam, abrem a tampa do cérebro, eu volta e meia boto essas imagens. É cocô que botam ali dentro. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, ela é de esquerda, essa pessoa que eu vou falar é de esquerda, e foi muito filha de militar, é de esquerda, porque fez história na UERJ, se não me engano, não vou citar o nome dela aqui, é lá do Rio de Janeiro, mas é uma amiga que, da época do meu vestibular, irmã de uma amiga que estudou comigo na minha sala no vestibular.
e ela é a irmã mais velha. E ela fez história, ela já estava na faculdade, estava entrando na faculdade quando eu estava fazendo vestibular junto com a irmã. Aí eu lembro que uma vez ela contando que no estágio que ela fazia para ser professora, ela perguntou na sala de aula. Estava irritada com a criançada, né? E aí estavam fazendo bagunça. Eu nunca esqueci dessa história. Aí ela perguntou: o que vocês têm na cabeça? Aí um moleque respondeu assim: água gelada. Aí o outro: cuspe. Aí o outro: cafezinho Sendas. Imagina, isso era na década de 80. Hoje em dia é só maconha, cocaína, sexo grupal. Ah, meu Deus do céu. A Geni Rocha diz assim: com tudo que sabemos e que já descobrimos e com o visível enfraquecimento do Bolsonaro, você acredita que ele termina seu governo? Termina. E a maior preocupação dele é exatamente com esse contingenciamento. Por quê? Porque se ele pedalar, fizer a mesma coisa que a Dilma, que é entrar no cheque especial, por isso o desespero do governo, se não cortar agora, né, contingenciar os gastos totais, a gente não está arrecadando, porque a economia não está deslanchando. Nem as apostas, um governo novo, diferente. Se a gente tivesse eleito um Congresso novo, realmente, a gente talvez já tivesse dado um avanço, mas a gente não elegeu. Né? A gente elegeu um cara que tinha uma proposta e mantivemos lá os mesmos bandidos que sempre roubaram e que sempre compactuaram só para si. Então é complicado, mas ele se mantém, vai respeitar as leis, vai respeitar a economia, vai manter lá os gastos sob controle. Eu não vejo o risco de impeachment, não vejo. Eu acho que ele tem uma certa impetuosidade, não sei até que ponto ele será capaz de peitar, mas, como eu falei ontem, às vezes eu fico aqui pensando, cara, como é que esse cara vai assinar um decreto como esse? Vai ser aquela coisa, ele vai ser rainha da Inglaterra, reina, mas não governa, né? Perde um pouco. Mas enfim, né? A gente não sabe como é que funciona a cabeça do Bolsonaro. Aí às vezes do nada ele saca uma coisa e muda tudo. Enfim. Volpiano Postigo, né? Hanna. Regina, o que você me diz do Onyx Lorenzoni? Nunca gostei. Disse isso em novembro. Vou dizer isso até 2022. Nunca gostei. Vitor Hugo de Souza, você acha que há muitos políticos do PSL que estão infiltrados no partido? O PSL, eu sou afiliada no PSL. O PSL, como todos os partidos, é um amontoado, gente. Quando o Neguinho viu que o Bolsonaro tinha chance, aí todo mundo foi lá e se filiou. Eu já falei, se eu tivesse a oportunidade de me candidatar com candidatura avulsa, eu me candidatava. Esquenta ficar em rede, né? Putz, dá mais com essa luz. E olha que aqui tá ventando, hein, na varanda. Mas é um amontoado. Ali tem gente que é gente boa, gente que eu admiro, como o Príncipe, como o Luiz Lima. Mas eu acho também que tem gente que não vale meia pataca. Meia pataca é velho, né? Nem é da minha época. Mas já falei, pô. É duro você ter vocabulário. Aí você fica, né? Enfim. Juliane Pires Pedroso. Regina, o presidente Bolsonaro corre risco de um impeachment? Já respondi. Eu acho que não. Bolsonaro Trump, é o cara que diz aqui, gostei muito, não sei o que ele falou que gostou muito, mas gostou, né? Então, muito obrigado. A Carmen Castro Pintos, ela tem mais de um, né? Porque o nome dela no coisa é Pintos, né? Parece tão fácil, temos futuro, já respondi, acho que
Futuro a Deus pertence, acho melhor a gente colocar. Pô, até o Bolsonaro esqueceu a frase dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí logo foram pegar isso, né? Ah, Bolsonaro parece até que ele já esqueceu Deus, coitado. Se ele esquecer, aí é que ele tá ferrado mesmo. Deise Facel, alguma luz no fim do túnel enquanto a comunicação do Bolsonaro com o povo de forma mais carismática? Ele tem que fazer. Por exemplo, eu daria essa sugestão aqui. Repita diuturnamente, temos que apertar o cinto porque recebemos uma herança maldita. E bata isso nas lives. Ele deu uma entrevista para uma repórter lá em Dallas, né? E a moça foi perguntar, ele já deu logo um passa fora nela. Você tem que voltar para a faculdade, minha filha. Quem não viu, procure o vídeo que tá ótimo. Eu gosto quando ele age assim. Há alguns repórteres que não se emendam, né? Que merecem esse tipo de fora. Tem que ter alguém lembrando toda hora. E eu acho isso. Use a arma deles. Eles usaram o tsunami, não foi? Tsunami na educação. Ok, beleza. Agora o Bolsonaro tem que falar o tempo inteiro. Estamos fazendo isso por quê? Porque não temos alternativa. Por quê? Porque recebemos uma herança maldita. Do PT, do MDB, do PSDB. Pô, isso é tão, sabe? A não ser que realmente os generalecos cortem até isso na língua dele. O Israel da Silva, meu querido, também pergunta: Regina, existe possibilidade real do Bolsonaro? Não, não acho. Não existe possibilidade dele vir a cair. Já falei aqui, não vejo isso, né? Sem chance. Respeitando as leis, sem chance. Em decreto, a Elizabeth Alves San Román pergunta: em decreto, Bolsonaro dá poder ao Santos Cruz de avaliar nomeações. Que porra é essa? Ela pergunta. É a porra que eu te falei, é aquela coisa da caneta dourada, tá na mão do cara. E eu acho que ontem eu até falei sobre isso. Não sei o que leva o Bolsonaro a ficar tão preso, tão amarrado assim, a uma subalternidade, eu não sei se essa palavra existe, né? Tá subjugado a esses generais, não sei se é que ele está assim realmente. Não consigo entender, às vezes eu não consigo entender. A Elizabeth Alves Bandeira da... Bom, isso eu já falei, né, Elizabeth? A Estela Malma, Regina, boa tarde. Você conhece o Daniel Lopes? É um carequinha, não é isso? Ele tem um entendimento parecido com o seu. Nós, eleitores Bolsonaro, precisamos ir às ruas. Eu falo isso o tempo inteiro. Deiselane Fernandes, espero que você não desista. Tem chance, né? Essa bagaça aqui tem que pelo menos me manter viva, respirando, nem que seja por aparelho. Benjamin Finkelman, meu amigo querido, o presidente tem que fazer a limpa nos traíras. Pois é, mas eu acho que ele só pode ganhar força, assim como o Superman fica fraco. Se chega perto dele aquela pedra, como é que é o nome daquela pedra, pô? Lá do planeta dele lá, né? Aquela pedra verde, né? Esqueci, pô. Esqueci, aí tô ficando velho, tá vendo? Assim como o Super-Homem fica... Tem gato nessa tuba? O Super-Homem aí. Qual é a pedra que faz ele ficar? Kryptonita. A Kryptonita. Ainda bem que eu falei antes de alguém me dar. O Bolsonaro precisa do povo para mostrar força. Se a gente não entender isso, nós, amontoado, a gente precisa entender que ele precisa disso. É isso aí, Mariane. Você postou, mas eu lembrei antes. Obrigada, minha querida. Obrigada ao pessoal que mandou o Kryptonita, ok? Vamos lá aqui, a Eunice Neves. Fale sobre o possível impeachment. Não haverá. Isso eu digo e repito, ele vai até o final. Pode ir cambaleando, mas vai até o final. Ele não vai fazer nenhum atropelo. Da mesma forma como eu falei ontem, eu fico assim, pensando
que tem um pessoal que é intervencionista, que pede o artigo 142. Eu falei ontem e vou falar sempre. Morro de medo e principalmente eu morro de medo, mas não é um medo assim, ai, a tortura. Não tem nada a ver, porque eu acho que a gente retrocederia. A gente tem que amadurecer politicamente e trocando as peças. Demora, como eu falei ontem, mas a gente tem que ir assim, pelas eleições. A Jerusa da Canal da... De novo, você acredita que o Brasil possa começar a se tornar... Não, isso eu já respondi. Quem mandou as perguntas por aqui. Agora eu vou ver por aí, porque eu acho que aqui não tem mais nenhuma. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Ele precisa dissolver o Supremo? Não vai fazer, o Sérgio Crais Borges está perguntando. Ele precisa dissolver o Supremo, não vai fazer. Mas ele pode, eu acho. Eu não sei, eu teria que ler a Constituição. Eu tenho tanta raiva dessa Constituição que, sinceramente, teríamos que convocar algum deputado, alguém tem que convocar uma constituinte para a gente rasgar essa constituinte e fazer novas leis. Só aí a gente pode mudar as instituições, porque é um absurdo dos absurdos o Brasil ter 4 instâncias e mais embargos e não sei mais o que lá, são infringentes, auriculares e tal, tudo para proteger quem tem dinheiro para bancar advogado e juiz, ok? A Lilian Santos da Silva, tem que limpar as instituições. Na política a gente só limpa as instituições através de eleição, né? Nos outros só por uma mudança constitucional, não adianta. Bolsonaro tem tudo para ser o melhor presidente, só que deve rever a articulação dele. Ele faz um trabalho que é um trabalho de romper com a articulação como se está acostumado, que é o toma lá da cá. O governo não está parado, o governo está trabalhando. Eles estão tentando dissolver tudo de errado que o PT, que PSDB e que MDB fizeram durante muitos anos. E são muitas coisas erradas, a começar por uma Constituição maldita. Não é uma Constituição cidadã, é uma Constituição cagadã. Caga na nossa cabeça, povo brasileiro. Cagadã não existe, mas acabei de criar agora. Entendeu? Então é muito complicado, cara. Com essa Constituição que nos amarra, entendeu? É muito complicado. Acho que Maia... Olha, o Maia tá até amanhã de manhã é presidente. Vocês sabem que nessa madrugada, qualquer hora que ele levantar e pegar a caneta, ele pode dar a anistia para os partidos políticos. Então são 70 milhões que os partidos políticos vão... Sei se às vezes essas coisas são feitas para que, né? É a anistia dos partidos políticos. Pesquisem sobre isso aí. Então, sai o Mourão, sai o Bolsonaro e a assinatura deles não entra nessa anistia aprovada no plenário. O Maia, nessas próximas 12 horas, pode assinar a qualquer momento essa anistia. Ele está no cargo de presidente. Entendeu? Aí, até que ponto isso não foi combinado com o Bolsonaro, com o Mourão, com o próprio Maia? A gente vai saber? Não estamos lá dentro. Pode acontecer. Não se espantem, ok? Enquanto não sair 4 do STF, exatamente. A gente tem que rezar todo dia para que eles morram. Morte natural, de preferência, claro. Né? Ou que se aposentem. Vocês veem, até para bloquear a possibilidade do Bolsonaro indicar ministros, aqueles canalhas do Centrão, liderados pelo bandido Maia, estão querendo aumentar para 80 anos a idade de aposentar. Aí aquele velho escroto, eu não gosto de falar determinadas palavras, mas enfim, aquele... Celso de Mello, aquele Marco Aurélio Mello, Levi Adovski, Gilmar, boca de sapo, boca de caçapa, entendeu? Imagina, ficarem até 80 anos lá, só para Brasil.
Bolsonaro articula o STF. Rose Turquete Ribeiro. Bolsonaro deixou que ele decidisse. Pois é. Você tem garra, voz e simpatia. Obrigada, Deusiane. Dória, Toffoli, Maia, Alcolumbre em Nova York. Aí vai. Por isso que eu digo, né? Aí ontem eu tentei pensar com uma outra visão. Aí você vê o seguinte. Aí hoje passa o vídeo do Bolsonaro dizendo: o Dória tem futuro. O Dória é um centro-esquerda, cara. É um Fernando Henrique remoçado, cheio de botox, né? Esquerdista, porra. Como é que o Bolsonaro vai e faz esse tipo de elogio? Mas eu acho que ele tem titica de galinha na cabeça, cara. Tem aquela foto dele dando comida para um galinho. Acho que, porra. É isso, né, pessoal? A Renata Gibson tá falando em monarquia. A gente já sustenta uma corte enorme. Sustentar mais outra, cara. É esse o meu problema, viu, Renata? É esse o meu problema. Já assinou? A Rose Turquete Ribeiro está dizendo que ele já assinou. Como fica o Flávio com essas denúncias? Vou repetir o que eu disse ontem. Acho que ele é culpado? Acho que ele é inocente? Eu simplesmente acho que ele tem o dever moral de provar que ele é inocente. Mas a justiça, o ônus da prova é de quem acusa. Ok, mas ele, na posição que está atrapalhando o Brasil. E repito o que disse ontem aqui, Bolsonaro devia se distanciar do filho, não devia ficar dando declaração, ele devia dar uma declaração definitiva, dizendo assim: olha, eu confio no Flávio, é meu filho, eu sei quem eu criei. Agora, ele resolve os problemas dele lá com a justiça, que ele prove que é inocente. O meu governo não tem nada a ver com o senador Flávio Bolsonaro, e corta esse laço. Porque é este laço um dos entraves para que as coisas corram mais. Porque o Bolsonaro se sente ali, eu sinto, é a minha visão, né, gente? É a minha visão, né? Não, eu nunca trabalhei na Rede Manchete como repórter. Eu trabalhei na Manchete como operadora de caracteres, ok? Eu trabalhava lá de madrugada. E trabalhei com alguns dos melhores profissionais que eu tive a chance de aprender muito. Fernando Barbosa Lima, falecido, com o Walter Salles Júnior, com o JP Carvalho, um editor. Aprendi edição com gente muito boa, gente. Não posso nem... Com o Mederix, meu querido José Antônio Medeiros. Aprendi edição vendo essa gente trabalhar. Isso foi melhor do que qualquer faculdade. Vamos às ruas tirar Rodrigo Maia. Pois é, mas a gente precisa ir para a rua, Pablo Alves. Ok? Já não chega não, pessoal. Já falei demais aqui, né? Tá em quanto tempo aqui, hein? Nem contei tempo hoje. Ó, deixa eu ver aqui. Como é que tá o nosso horário aqui pra gente ver se já falei demais. Já respondi vocês. Aí, ó, 21h45. 45 minutos aqui falando. Luiz Santoro acho que trabalhava lá também na minha época, era apresentador. Deixa eu ver aqui, peraí. Olavo de Carvalho já está desistindo do Brasil. Pois é, porque talvez ele tenha percebido, ele está sempre com um olhar na frente, que esse decreto pode ser, é o que eu estou falando, a gente não sabe o que o Bolsonaro vai decidir amanhã. Pode ser que esse decreto seja rei reina, mas não governa. E aí o Olavo já deve ter dito assim, porra, doce ilusão, nuvem passageira, que com o vento se vai. Entendeu? O Vanderlei Pecorari disse, pode falar, tô gostando. Chega não, Valéria Esquino, pelo amor de Deus, eu não sei como é que vocês aguentam. Não chega não, pô. Filhos de Bolsonaro deixam todos de calças curtas. Pois é, a gente não sabe.
né? Mas eu particularmente, eu penso o seguinte, que seria maravilhoso se o Bolsonaro fizesse ouvido de mercador com todo mundo que diz assim, o presidente Bolsonaro tem que parar de escutar os filhos, tem que parar. Mesmo a Janaína, que eu admiro, de vez em quando fala essas bobagens, como falou hoje. Eu acho que ele tem que dar ouvido, sim, ao Eduardo e ao Carlos. Eu acho. É o que eu falei, Marcos G. Souza. Eu não gosto da possibilidade e acho que ela não virá. Não virá. Do 142, tá? Sandra Barra, Regina, nós te amamos. Eu amo vocês também, cara. É tão legal isso, porque vocês não sabem o que são tantos os problemas diários de vida e tal, família, em casa e tudo mais, que essa hora aqui com vocês é quase como se fosse uma terapia para mim. Você precisa aconselhar o nosso presidente. Vocês, às vezes, vocês falam umas coisas, gente, eu não sou ninguém, eu sou igualzinho a vocês. Aí o Josué Camargo, por isso que eu rio, Josué Camargo diz assim, Regina, você precisa aconselhar o nosso presidente, você tem excelentes ideias. Sim, meu querido, mas o presidente pensa pela cabeça dele. E, né, quem sou eu? Eu sou igualzinho a vocês. A diferença de mim para vocês é que eu boto a cara aqui toda noite, ligo o canal e vocês ficam aí me dando atenção. A diferença é essa. Mas se o Pablo Alves fizer isso, se o Josué fizer isso, é a mesma coisa. Nós vamos ficar falando para tentar ver se ele ouve. Se ele ouve os eleitores. Passou mais gente aqui. Não chega não, pelo amor de Deus. Tua risada é maravilhosa. Meu primo, que me ensinou a ser fluminense, o Gilberto, que fez aniversário no dia 13, agora de maio, ele sempre me chamou de Garota Sorriso. Vou falar para o Luiz Santoro que você falou dele. Pode falar, Doris. Ô, Doris, você trabalhou na Manchete? Você é a filha do Dirceu? Eu acho que... Eu não lembro. Eu fico sempre na dúvida e fico sempre querendo perguntar, mas Dirceu me ajudou muito. Foi ele que me deu a chance lá na Manchete para ser operadora de caracteres. Não chega não assistindo. Ai, meu Deus do céu. Concordo com você, o Flávio poderia assumir. Pois é, mas isso aí também depende do Bolsonaro. Quando tu estiver na bad, me passa um zap que dou um jeito de te pôr para cima. Você já fez isso. Não se preocupe não, porque eu já te falei, sou meio bipolar. Não, tem que fazer, ó, fazem auê, hora de desviar foco. Não, os filhos que dão sustento, e os filhos dão sustento a ele, inclusive psicológico, Carlos e Eduardo. O Flávio, por se meter nesse imbróglio todo, é o que eu falei, pode ser que ele se prove inocente. É engraçado, né? As negociações dos imóveis que ele fez foi um pouco antes da Copa, e a gente sabe que Rio de Janeiro, São Paulo, até aqui, em Fortaleza, eu vou dar um exemplo. Em 2002, eu comprei este apartamento aqui em Fortaleza por R$50 mil. Em 2002, nós estamos em 50 mil reais. Um apartamento de 80 metros quadrados, grande, um apartamento bom, vocês veem aqui, o bairro é muito bom, eu estou a 12 quadras da praia, eu ando isso aqui tudo. Não é um prédio rico, não é um prédio rico, ele valia R$50 mil, pagamos aqui. Hoje o apartamento custa 350, foi uma valorização de 250, 300%, se eu fosse vender hoje, né? O apartamento é no granito, banheiro, uma copa-cozinha grande, enorme e tal, tem vaga de garagem, o condomínio é baratinho, tá no melhor bairro aqui de Fortaleza. Então, teve valorização. Ele pode muito bem ter realmente lucrado, ter vislumbrado
né, essa possibilidade. Vou investir em imóveis agora, compro na baixa. Quando a Copa vier, a gente sabe que valorizou, e a Olimpíada no Rio de Janeiro valorizou mais ainda. Houve uma bolha, né? Nós vivemos efetivamente uma bolha imobiliária, como aconteceu nos Estados Unidos, só que lá foi diferente. A bolha lá foi falseada para a economia, né? Nos governos do Obama, né? Aquela bolha imobiliária de financiamento, aquela coisa toda, diferente. Aqui havia a expectativa do BRT, do trenzinho e não sei mais o que lá, aí todo mundo resolveu começar a construir e tal. Os aluguéis vêm caindo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tem como pagar. Aqui eu tive um programa, eu criei um programa chamado Metro Quadrado, 2012 e 2013. Se alguém quiser ver, tem no YouTube, tem no Vimeo, Metro Quadrado, né? Era um programa sobre o mercado imobiliário, sobre a arquitetura, decoração, essas coisas, tudo que envolvia imóveis. E foi uma época que estava no auge. O estado do Ceará fazia, em média, 50, Fortaleza fazia, em média, 50 lançamentos de imóveis. E os prédios surgiam. Aqui, eu lembro, não tinha esses dois aqui da frente, não tinha aquele lá, não tinha aquele lá da frente. E nesses últimos... aí, depois que acabou a Copa, puf, deu um tranco no mercado imobiliário. Eu tenho um amigo, eu fiz curso, gente, de corretora no CETRED, aqui na UFC. Eu fui lá fazer o curso. Aí foi no curso que eu tive a ideia. Ah, Regina, por que você foi fazer? Porque a gente precisa, é o que eu falei, brasileiro procura oportunidade em tudo. Eu fiz estágio, durante 6 meses eu fiz estágio. Eu não gostei da área, não é pra mim, não é na minha praia. Porque eu levava as pessoas para ver o imóvel, aí eu via uns defeitos, eu falava, porra, mas esse apartamento tá horrível, hein? Não vale esse preço não, gente. Pô, vamos ver outro imóvel? Eu e o meu sincericídio, né? Então, nossa, que imóvel horroroso, prédio horroroso. Eu não gostei não. Vamos lá, enfim, era assim. E eu acho que os filhos do Bolsonaro são fundamentais para dar suporte a ele, inclusive psicológico, principalmente o Carlos. Por isso eu acho que ele tinha que tomar uma decisão e dar um dá-o-desce no Carlos e dizer assim: tô demitindo o Santos Cruz, vem trabalhar comigo, você vai ser ministro na SECOM, não vai receber salário, né? E vai lá trabalhar com ele. Seria um sinal de patriotismo. Isso daria um suporte psicológico muito grande ao Bolsonaro, muito grande. Mas quem sou eu? É o que eu falei, eu sou igual a vocês. Eu só tive o meu poder de alguma coisa quando eu fui lá votar. Não é isso? É meu sincericídio, Wilson Serra. Mas você poderia o quê? Você poderia ser deputada federal para pegar a Maria do Rosário pelo pescoço. Cara, eu já falei para vocês, né? Eu fui candidata só para... Mas eu entendi... eu acho que é mais importante eu fazer isso que estou fazendo aqui do que me candidatar de novo. Na boa. Porque realmente, se uma mulher daquela esbarra em mim, de propósito, como ela fez, vejam, procurem os vídeos na internet. Aquela débil mental, mas ela só faz isso para homem. Por quê? Porque aí ela se vitimiza. Se ela viesse me esbarrar, me dar um tranco daquele, eu acho que eu realmente empurrava ela. Que eu detesto aquela mulher. Ela, Manuela, Benedita da Silva, Gleisi Hoffmann, a tal da Cocai, a tal da Talíria, que agora está entrando na minha lista. Pelo amor de Deus, é uma gentinha, a palavra é horrível, eu não vou falar. É uma gente, né? Vou te contar, cara. Como é que o povo do Rio Grande do Sul me reelege aquela mulher, cara?
Como é que vocês gaúchos fazem uma coisa dessa, pessoal? Paulo Pimenta, Jesus, Maria, José. Umas perebas, exatamente. Deixa o teu show, você vai de candidato. Não. Acho que não vou, não. Eu acho que é mais importante a minha função de tentar abrir a cabeça das pessoas aqui com esse bate-papo. E aí sim as pessoas... Eu quero muito, como eu faço com você, Thaís, eu quero muito... Deixa eu só contar um negócio para vocês. Está surgindo no Brasil, efetivamente, um partido de direita. Já temos mais de 300 mil assinaturas. Eu detesto... Ô Milce Galvão, se você botou essa cara de vômito pra mim, eu vou olhar o seu perfil e vou te bloquear, ok? Mas se não foi, coloque uma justificativa. Eu odeio essa carinha de vômito, porque isso é a cara de petista. Odeio. Então, deixa eu falar. Já recebi o estatuto, nós já temos mais de 300 mil assinaturas. Precisamos complementar e vai ser efetivamente um partido sem dono, um partido sem coronéis. Sem coronéis que eu digo, chamar de dono de partido, ok? Então eu já falei com a Thaís, eu vou querer que ela se filie, porque assim que o partido estiver pronto eu também vou me filiar. Vai ser um partido de direita mesmo. E é um partido que vai dar oportunidade para quem quiser entrar na vida política e tenha os princípios e siga os princípios de direita, efetivamente. Chama Nova Direita, Partido da Nova Direita. Está sendo organizado, já tem autorização do TSE. A gente vai precisar apenas de mais de 200... um pouco menos de 200 mil assinaturas. Quando eu já tiver a determinação do partido, eu vou ser coordenadora para regimentar isso na região sul e sudeste, porque essa maioria dessas assinaturas já está aqui na região norte e nordeste. Então, não é um partido criado por político nenhum, profissional. É gente como a gente, é professor, advogado, médico, capitão, gente que nunca esteve na atividade político-partidária e que vai poder se candidatar, seguindo princípios efetivos da direita. Então vocês me aguardem, porque eu vou pedir aqui para quem, quando a gente já puder pedir as assinaturas de apoio para finalizar lá no TSE, eu vou começar a pedir aqui. Então a Thaísa vai para lá comigo. E aí, se for o caso de eu me candidatar, eu vou me candidatar no futuro por esse partido que eu vou ajudar a fundar. Sem coronéis. As pessoas não vão precisar comprar as candidaturas. Entendeu? É um pessoal que eu conheci, me convidou, a gente conversou e eu gostei. Se a gente não tem como acabar, reduzir, e eu que sou uma pessoa que prego isso, né, reduzir o número de partidos, e se a gente só tem um jeito, que é lutar com as mesmas armas, vamos lutar com as mesmas armas. Para que quando a gente chegar lá, se a gente conseguir maioria, a gente reduz o número de partidos, né? Que os que estão aí não têm essa pretensão, mas os que estão se agrupando têm essa pretensão. Mudar as regras políticas do Brasil. Ok? Então vocês me aguardem, que eu ainda vou falar muito disso. Tá bom, Thaísa? Gente, cansei. A minha dor de cabeça está aumentando, eu vou desligar mesmo. Acho que é a luz também, né? Paraná. Pois é, Sandra. Paraná eleger Gleisi e outros, né? Enfim. A gente vai aprendendo e a gente vai escolher melhor. Tá bom? Aí, ó, já tem alguém aqui me dizendo que volta para o Rio de Janeiro. Se eu voltasse para o Rio de Janeiro, seria para me candidatar a prefeita do Rio de Janeiro. Já pensou, hein? Nada tema, com Regina Vilela não há problema. Prefeita do Rio de Janeiro, para acabar com aquela bandidagem lá. Ai.
Pessoal, vou me despedir de vocês, na boa. Vou tomar um comprimido e vou dormir mais cedo hoje. Muito obrigada aí por tudo, pelo carinho. Beijo grande, tá bom? Tchau.